Olá pessoal, vou fazer aqui um react a um vídeo do Antônio Miranda, que ele fez uma live com o Francis Farago, e ali eles trataram de alguns assuntos. Eu vou me ater a um ponto somente, que é a questão do uso da expressão Abba Pai, que aparece ali em Marcos, né? Em Marcos, capítulo 14, 36, Jesus se refere a, ao Pai como Abba Pai, né? Depois, Paulo também vai usar isso em Romanos 8,15, fala Abba Pai, e em Gálatas 4,6 também. Aí o Francis chega à conclusão de que Romanos e Gálatas estão copiando Marcos. Bom, eu não entendi o porquê que estaria copiando, porque se isso vem da tradição oral, então isso é uma história que chegou nos ouvidos de Paulo, começou-se a difundir essa forma de se comunicar com o pai, e chegou também no de Marcos, né? Então, não entendi o porquê que copiou necessariamente de Marcos. Mas é uma forma. Depois o Antônio Miranda falou que seria uma redundância. Na verdade, você tem sempre uma vírgula, né? Aba, vírgula, pai. Nunca é aba pai direto, tá? Sempre tem ali uma vírgula. Então, você é assim que a gente encontra nas Bíblias, né? Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. Então sempre tem a posicionamento aí de uma vírgula. A ideia é fazer a tradução, né? Ou seja, nem todo mundo está acostumado com o aramaico, né? Então Aba já significa pai, né? Mas nem todo mundo está acostumado ao aramaico. Então você bota a tradução logo em seguida, Aba pai, tá? Então não é redundância, só simplesmente uma tradução. Agora, não é uma expressão comum realmente, porque Jesus está se colocando aí de uma maneira que um relacionamento muito íntimo com Deus, de uma criança com o pai, de um bebê com o pai. Então, essa metáfora, Jesus diz, quando ele fala que as crianças é que terão o reino dos céus, né? Então, você tem que se comportar como uma criança, né? Ter a atitude de uma criança. Então, é nesse sentido que está usando essa expressão, tá? Que de fato, é única para Jesus, tá? Jesus, ele está usando essa característica de Jesus, essa expressão. Essa expressão Abba Pai não é encontrada no judaísmo. Eu vou trazer aqui alguns livros que trazem essa questão. Primeiro, eu vou trazer aqui o Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias, ele foi o primeiro que chamou a atenção dessa expressão Abba Pai. Ele fala aqui no livro, na página 61, a inovação mais importante da linguagem por parte de Jesus é o uso da palavra Abba, usada no dia a dia como interpelação de Deus. Tá? Então ele chama atenção para isso. Depois ele, na página 102, ele vai trazer mais detalhes. Quanto à invocação de Deus como Pai, em nenhuma passagem a achamos no Antigo Testamento. Com certeza que eles estão muito próximas a apelo a Deus, chamando de Abinuata, tu és nosso Pai. Uma citação desesperadora. Ou Abiata, tu és meu Pai. Isso é como é encontrado no judaísmo, se referindo a Deus. Bem como a prerrogativa real de dizer a Deus Abiata, mas trata-se de sentenças afirmativas e não de uma invocação a Deus usando o nome de Pai para ele. Na literatura pós-canônica do judaísmo, há testemunhos isolados do judaísmo, da diáspora, de invocação de Deus como Pater, mas nisso segue a influência do mundo grego. Tá, isso já está em Eclesiastes e em 3 Macabeus 6, 3, 8. Tá? Então aqui ele vai se referindo à expressão Abba. Ele faz referência aqui a um texto aqui a um rabino do Anina, no final do século I a.C.
Hanina era um homem que rezava eficazmente para pedir chuva. E tem uma passagem ali no Talmud que diz assim: quando o mundo precisava de chuva, os nossos mestres costumavam mandar a ele as crianças da escola, que lhe agarravam a franja de seu manto e lhe diziam: Aba, Aba, Abilamitra, que quer dizer paizinho, paizinho, nos dá chuva. Então essa referência paizinho, ela aparece em texto judaico anterior a Jesus. Mas aqui ela não está se referindo a Deus, né? Está se referindo aqui ao mestre lá. Pega. Não... Podemos considerar essa história como prelúdio de Mateus 5,45, onde Deus é nomeado como Pai Celeste que dá o tom da chuva para os justos e injustos, sem distinção. Mas ele não oferece o testemunho judaico que falta para a invocação de Deus como Abba. Pois nota-se bem, Hanina não se dirige a Deus como a invocação Abba. Sua interpelação é Senhor do Universo. Para se referir ao Pai, se refere a Senhor do Universo. Abba são as crianças que estão chamando ele. Tá? Então, essa nomenclatura por crianças a pai, isso já tem na literatura judaica. Tá? A referência a pai nos judeus, sim, tem tu és nosso pai, tu és meu pai, tudo isso está no judaísmo antigo. Tá? Salmos 89, 27, Eclesiásticos 51, 10, tudo isso tem. Agora, meu pai, especificamente, aqui não vai ter. Tá? Bom, isso é o Joaquim Jeremias. Tá? O Gesa Vermes, ele vai ter um livro que é Jesus o Judeu, em que ele também vai discorrer dessa expressão Abba Pai. Então ele vai falar ali na página 165, ele vai falar da tese do Joaquim Jeremias, que foi o que se referiu ao Abba como balbuciar infantil. Essa forma de invocação é tão familiar que sua associação com Deus chocaria os judeus comuns, como sendo desrespeitosa. Tudo isso é o Joaquim Jeremias falando. Então, essa maneira de Jesus se referir ao Pai como Abba chocaria os judeus, porque que intimidades são essas? Né? Mas é uma coisa que Jesus está colocando. O que o Gesa Vermes vai dizer é que essa palavra Abba, ela aparece no Targum Neofite sobre Gênesis 44, 18, onde o patriarca Judá, enfurecido, jura pela vida e pela cabeça de Abba, que no caso é Jacó, para matar todos os egípcios. Então, ele aparece aqui no Targum Neofite. Então, essa palavra Abba aqui já tem um sentido que não é aquele do infantil. Então, tem o sentido infantil, que é o que vai aparecer lá no Hanina Bendosa, e tem o sentido já litúrgico, também adulto. Pai no sentido de adulto. Tá? Aí ele vem aqui, o Gesa Vermes. Resumindo, a teoria de Jeremias, popular até agora, não encontra fundamento filológico. A conclusão literária e histórica dessa teoria vale dizer que antes de Jesus, os judeus não se dirigiam a Deus como Abba, não é apenas incomprovada, como também implausível. Então ele vai mostrar que sim, já se referiam ao uso de Abba para se referir a Deus. Tá? Isso aqui é o Gesa Vermes falando. Vamos pegar então um livro mais recente, que é esse aqui, Jesus Recordado, do James Dunn. Ele vai aparecer aqui discutindo isso na página 718. Ele vai falar assim: o tratamento característico feito por Jeremias, Joaquim Jeremias, foi demasiadamente dominado por sua compreensão do termo Abba. Abba como uma abordagem pessoal, como uma característica da vida de oração e ensino de Jesus, que marcava uma intimidade sem precedentes com Deus no judaísmo do seu tempo. Voltaremos ao assunto específico mais tarde. Aqui deve ser enfatizado que a compreensão de Deus como Pai não era nada nova para o judaísmo da época. O pensamento de Deus como Pai de Israel, ou como Rei em particular, era muito conhecido no pensamento judaico. Aí aqui vem a nota 30, que aparece, dezenas de citações do Antigo Testamento. Êxodo 4:22, Deuteronômio 14:1, aí vai um monte de citação aqui do Antigo Testamento.
O pensamento de Deus como pai de Israel, como rei em particular, era muito conhecido no pensamento judaico. Mais recente era a ideia de israelitas individualmente, particularmente justos, como seus. As afirmações de Jeremias precisam ser qualificadas pelo reconhecimento de que a mesma tradição do homem justo não se estava acostumada a se dirigir a Deus como um grau semelhante de intimidade. A sugestão de que Deus era considerado remoto no judaísmo do tempo de Jesus diz mais sobre uma tendência de uma geração anterior de denegrir o judaísmo tardio, além de ser contraditada pelas evidências. No entanto, o fato de que Jesus encorajou seus discípulos a confiar em Deus como Pai, embora dificilmente fosse único no judaísmo de sua época, pode ser considerado distinto em sua consciência e no grau de persistência infantil com que ele encorajava seus discípulos a se expressar em suas orações. Então, resumo aqui do texto, né? Eu trouxe aí referências, então, referências do Joaquim Jeremias, do Josa Vermes e do James Dunn. Então, Jesus se referia a Deus como Pai, não era incomum no judaísmo. Jesus se referia a Abba, Pai, né? Abba, particularmente, né? É um termo infantil, tem analogia com a pregação de Jesus, de fazer crianças, as crianças serão herdeiras do reino dos céus, né? Então, essa característica é própria, de fato, de Jesus. Tá? Aparece lá no texto de Marcos, aparece no texto de Paulo. Enfim, vem da tradição oral. Isso é o que temos. Muito obrigado, então.